pergunta: o que é esse tal de condado? Eu só ouvi condado lá no Senhor dos Anéis, onde os hobbits moravam. O que é esse tal de condado nos Estados Unidos, né? Como que se divide isso? Vamos tentar explicar um pouquinho, Arsênio, como funciona o condado dentro do estado. Porque tem o estado, tem o condado e tem o município, a cidade. Como que funciona essa divisão e qual que é o papel do condado, de fato? Na realidade, a forma que eu consegui mais estabelecer um depara, ou seja, uma condição análoga com o Brasil, é o seguinte: os estados são divididos em condados. O condado é o mais parecido com o Brasil com o município. E as cidades que estão no município eh, formam as cidades de um município no Brasil formam um município. E as cidades num condado nos Estados Unidos formam o condado. Só para ter uma ideia do tamanho disso, nos Estados Unidos são 3.000, mais de 3.000, 3.007, 3.010 condados. Curiosamente, tem alguns estados que o condado tem um nome diferente. Louisiana, em vez de ser condados, são paróquias, parishes. E no Alasca, que foi comprado pelos Estados Unidos, chama boroughs. Existem, nesses estados e nesses condados, existem 19.000 cidades incorporadas. Ou seja, são cidades que têm a incorporação reconhecida e que tem nessa cidade, então, tem prefeito, administração local, não só administração política, como também jurídica, e as representações federais colocadas naqueles cidades incorporadas. Mas olha que louco, existem 16.000 cidades que não são incorporadas. Ou seja, são como se fosse no Brasil aquelas comarcas que são administradas pelo condado. Então, o condado tem, por exemplo, aí na Flórida, onde nós estamos, existe um condado muito famoso que é o Orange County, é o condado de Orange. O condado de Orange tem várias cidades não incorporadas, por exemplo, eu não vou me lembrar agora, mas tem algumas cidades que não são incorporadas que respondem ao centro do condado. Então, quer dizer, existe também o condado bem perto de onde você está também, Davi, que é o Osceola County, que tem regras diferentes. O próprio condado tem regras diferentes dentro do estado. Por exemplo, acho que é bem bacana, Davi, você poderia até falar um pouco mais. O condado de Osceola permite que um cidadão que investiu numa propriedade, ela pode fazer o aluguel daquela propriedade, por exemplo, por qualquer período, inclusive períodos menores de uma semana, usar Airbnb, etc. O Orange County, que é o primeiro condado acima de Osceola, o mínimo contrato de aluguel que pode existir são de 9 meses. Estou dando um exemplo, que é uma coisa do dia a dia nossa aí, né, Davi, que varia de estado para estado e de condado para condado, de acordo com as políticas de desenvolvimento que aquelas comunidades resolveram empreender. Mais ou menos assim por aqui, Davi. Bacana. E vou trazer só essa curiosidade do condado que você citou, que é o Orange County. Quando a gente pensa em Disney, a gente pensa em Orlando, né? É a cidade onde fica o aeroporto. Quem viaja para vir para Disney acaba descendo no aeroporto de Orlando. Essa região, o Orange County hoje, tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, tá? E não é a região mais populosa, está de longe a cidade mais populosa. A cidade mais populosa da Flórida é Jacksonville, ali no norte do estado. Mas a região toda tem 1,5 milhão de habitantes. Só que a cidade de Orlando, na verdade, ela é pequena, ela tem 300 mil habitantes. Ou seja, muito menor do que muitas cidades aí no Brasil, né? Mas é uma curiosidade interessante, porque apesar de você descer em Orlando, a maioria das pessoas nem ficam hospedadas necessariamente em Orlando. A própria região ali da Disney tem um condado próprio, né? Que é o Lake Buena Vista. Condado próprio, não, uma cidade, uma região própria. Não dá para falar muito bem que é uma cidade não dentro do condado. incorporado, inclusive, é exatamente isso. Exatamente, está dentro ali da região de Orange County. É uma espécie de cidade que tem administração própria da Disney, né, o Lake Buena Vista. Então é bem curioso como essas coisas funcionam aqui. Você tem eleição para o condado e você tem alguns tipos de eleição para a cidade também, enfim.
É curioso, a gente um dia faz um programa só explicando exatamente como funciona isso. Mas é isso. O condado nada mais é do que um conglomerado de cidades que a gente poderia comparar com. Não são bairros, porque são muito maiores que bairros, né? Mas vamos entender aquela subdivisão que existe dentro do estado. Eu vou falar do estado do Rio, que é mais parecido. Dentro do estado do Rio, você tem a região metropolitana do Rio, você tem a região serrana, você tem a Baixada Fluminense, Costa Verde, você tem ali o Sul Fluminense. Cada região dessa tem um grupo de cidades. Só que aqui, cada região dessa é organizada politicamente e tem um governo próprio. Basicamente seria isso. O condado, fazendo uma comparação, e eu acho que cada estado tem as suas micro-regiões, fica mais fácil de entender justamente essa diferença. Mas falando agora exatamente, Arsênio, das escolhas que geralmente os brasileiros fazem, né, quando vêm morar para cá. Durante muitos anos, Massachusetts teve a maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Inclusive, nós falamos isso no último programa. Se você quer saber um pouco mais sobre migração, sobre tipos de visto, corre lá no canal, assiste o último programa, que a gente falou bastante sobre isso e citamos um pouco sobre essa migração, né, lá na década de 80 para Massachusetts, como começou isso tudo. Mas falando, durante muito tempo aquela região tinha a maior comunidade brasileira. Recentemente isso foi ultrapassado pela Flórida. A Flórida hoje é considerado o estado com a maior comunidade brasileira dentro de um estado americano. E o segundo estado que mais cresce essa comunidade hoje é justamente o estado do Texas, que está ali no meio do país, como você citou bem. Existe naturalmente, é comum a gente ver isso, apesar de no início o pessoal ter ido para Massachusetts, mas recentemente os brasileiros têm escolhido muito esses estados do sul. Você acredita que isso tem alguma coisa a ver com o clima? Ou esses estados se assemelham mais ao estilo de vida brasileiro? Por que você acha que essa escolha tem sido feita com tanta frequência ultimamente? Eu acho que, além desses dois fatores que são muito importantes, tem um fator também que eu acho que é preponderante, é o clima. Então, quer dizer, os quadrantes dos americanos, se você dividir os Estados Unidos em 4 quadrantes, né? Então, se você tem o norte e o nordeste, o north, northeast, que ainda, por exemplo, como regiões metropolitanas, né, ainda onde existem mais brasileiros em uma região metropolitana, ainda é a região metropolitana de Nova York, que é Nova York, New Jersey e Newark, que são aproximadamente 500 mil brasileiros. A Flórida, como estado, passou todo mundo, como o estado como total, que está por volta de 600 mil brasileiros lá. Massachusetts, que foi um dos primeiros, e curiosamente, Massachusetts é muito frio. E naquele tempo, os brasileiros, estou falando dos anos 50, 60, que foram para lá, eles estavam muito ligados a um recrutamento de mão de obra um pouco menos qualificada com relação à parte de construção civil, que era muito forte lá. Então, na região metropolitana de Boston, então, tem mais ou menos 380 mil brasileiros. E aí também, Davi, tem um atrativo com relação ao clima, mas também com relação ao fluxo de turismo que a Flórida levou o brasileiro, até por ser muito mais próximo, né? Um voo de São Paulo para Miami, por exemplo, ou para Orlando, são 9 horas de voo, e a infinidade de números de voos, a frequência que tem do voo de São Paulo ou Rio de Janeiro ou várias capitais brasileiras para ir para lá. Você somar tudo isso e também o acesso na Flórida, a parte de muito língua espanhola e também uma concentração de bastante brasileiros ser mais difundida, principalmente nos últimos 20, 25 anos, atraiu muito mais brasileiro para essa região, somado, obviamente, ao clima, além dos pilares que atraem muitos brasileiros, que tem a ver com segurança, educação, até, importante dizer, saúde, em alguns casos, e a mobilidade, e acesso a salários maiores, e acúmulo de riqueza, etc. Eu acho que essa combinação é que fez com que os estados do Sul, pelo clima, pela frequência de voos, pelas atrações turísticas mais próximas e mais baratas para os brasileiros, foi que acho que levou a essa concentração maior nesses estados.